Pessoal, vamos começar agora uma aula de pH de soluções aquosas salinas, né? Sais também podem ser utilizados para neutralizar um meio ácido ou um meio básico de acordo com as suas características. Vamos pegar aqui, por exemplo, um sal bem conhecido nosso, o cloreto de sódio, NaCl, que tem como cátion, né, íon positivo, os cátions sódio, Na mais 1, carga mais 1, porque ele se encontra no grupo 1 da tabela periódica, e vai perder um elétron para se estabilizar, por isso que a carga dele é mais 1. O ânion, o íon negativo do cloreto de sódio, é o ânion cloreto, com o número de oxidação menos 1, que ele se encontra no grupo 17, precisa receber um elétron para se estabilizar também. Todo cátion de um sal é derivado de uma base, então no caso o cátion sódio é derivado do hidróxido de sódio. O número de hidroxilas da base nós vamos ver pela carga do cátion. Se a carga dele é mais 1, a sua base vai ter só uma hidroxila. Já os ânions são derivados de ácidos e a quantidade de hidrogênio que o ácido apresenta também está de acordo com a carga do ânion. O ânion tem carga menos 1, então ele apresenta somente um hidrogênio. Esse ácido aqui é o ácido clorídrico. Vamos lembrar também que todo sal então é produzido através da reação de uma base com um ácido, que é chamada de reação de neutralização. A base reage com o ácido. Os produtos formados serão o sal e água. A água é formada pela combinação do hidrogênio do ácido com a hidroxila da base, conforme podemos ver aqui o H2O, formado por 2 hidrogênios e um oxigênio. O que sobrou da base foi o cátion sódio e o que sobrou do ácido foi o ânion cloreto, então eles se unem, são íons de carga oposta para formar o sal cloreto de sódio. Como o hidróxido de sódio é uma base forte e o ácido clorídrico é um ácido forte, a solução aquosa do cloreto de sódio vai apresentar um pH neutro, ou seja, um pH igual a 7. Então não podemos esquecer, todo sal formado através da reação de uma base forte com um ácido forte, os dois fortes, a solução aquosa do sal vai apresentar um pH igual a 7. Vamos pegar aqui mais um exemplo, o sal cloreto férrico. O seu cátion é o íon férrico, ferro mais 3, e o seu ânion é o ânion cloreto, cloro menos 1. Cátions são derivados de base, no caso aqui a base é o hidróxido férrico com 3 hidroxilas, porque o número de oxidação do ferro é mais 3. Então, o número de hidroxilas está relacionado com o número de oxidação do cátion. E o hidróxido férrico é uma base fraca. O cloreto, nós já vimos, ele é proveniente de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Caso seja preparada uma solução aquosa de cloreto férrico, o pH dessa solução vai ser menor do que 7, vai ser um pH ácido, porque toda vez que eu tiver um sal derivado de base fraca e de ácido forte, vai prevalecer a força do mais forte, ou seja, o pH da solução vai ser ácido. A explicação para isso é que todo íon derivado do fraco, então no caso aqui a base é fraca, nós vamos considerar então o cátion ferro 3+, ele vai sofrer hidrólise. A reação de hidrólise é o íon reagindo com a molécula de água. Vamos representar a água dessa forma para ficar mais fácil, HOH. Como ele é derivado de base, ele vai querer pegar hidroxila para transformar na base que originou ele. Então ele vai ter que pegar 3 hidroxilas para formar o FeOH3. Está aqui, ó, formada a base, porém pegando 3 hidroxilas eu vou ter 3 hidrogênios que vão ser liberados na forma de H+, e toda solução que tem íons H+, sendo liberada, essa solução vai ter um pH ácido, um pH menor do que 7. Sabendo então que a solução de cloreto férrico apresenta um pH ácido menor do que 7, essa solução pode ser utilizada para neutralizar uma outra solução ou um sistema que tenha caráter básico. Mais um exemplo aqui de sal, o carbonato de potássio. Ele apresenta como cátion
o cátion potássio mais 1, porque ele também está no grupo 1, perde um elétron para se estabilizar, e nós temos aqui o ânion carbonato com carga -2. O cátion potássio é formado pela base forte hidróxido de potássio e o ânion carbonato é formado pelo ácido fraco ácido carbônico, com 2 hidrogênios, porque a carga do ânion é -2, então esse ácido tem 2 hidrogênios. Como o carbonato de potássio é formado pela reação entre uma base forte e um ácido fraco, uma solução aquosa desse sal vai apresentar um pH maior do que 7, ou seja, um pH básico, porque, de novo, sempre prevalece a força do mais forte. Como ele é formado por uma base forte e um ácido fraco, o pH vai ser básico. Nesse caso aqui, quem vai sofrer a hidrólise é o ânion carbonato, ele que vai reagir com a água para formar o seu ácido carbônico. Então ele precisa reagir com 2 moléculas de água, porque ele precisa pegar 2 hidrogênios para se transformar no H2CO3. Pegando esses 2 hidrogênios, se transformou no seu ácido, porém sobram 2 hidroxilas, que são essas que eu coloquei aqui, que são responsáveis por deixar o meio básico. Nesse caso aqui, então, do carbonato de potássio, ele pode ser utilizado para neutralizar sistemas ácidos devido às suas características básicas. Os carbonatos são muito utilizados para a neutralização da acidez de solo. E aqui é um resumo do que nós fizemos. Quando eu tenho um sal, que o seu cátion veio de uma base forte e o ânion de um ácido forte, o pH de sua solução vai ser neutro, um pH igual a 7. Se o sal apresentar um cátion que veio de uma base fraca e o ânion veio de um ácido forte, vai prevalecer a força do mais forte, então o pH da sua solução salina vai ser menor do que 7, vai ser um pH ácido. E no caso do sal, o seu cátion ser originado por uma base forte e o seu ânion por um ácido fraco, prevalece a força do mais forte, então a solução salina desse sal vai ter um pH maior do que 7, um pH básico. Faltou essa situação aqui, onde o cátion é derivado de base fraca e o ânion derivado de ácido fraco. Qual seria o pH de sua solução salina? Esse caso aqui é pouco provável de cair em prova, porque nessa combinação eu posso ter tanto pH neutro, quanto ácido, quanto básico. Se a constante de ionização do ácido for igual à constante de dissociação da base, eu vou ter um pH neutro. Se a constante de ionização do ácido for maior que a constante de dissociação da base, vai prevalecer a força do mais forte do ácido, o pH da solução vai ser ácido. E para fechar, se a constante de dissociação da base for maior do que a constante de ionização do ácido, vai prevalecer a força do mais forte, que é a base, então o pH vai ser básico. Se você não estiver lembrado da força de ácidos e bases, tem que assistir aí a próxima parte. Valeu aí e até a próxima.